Fala galera, beleza? Vamos aqui, pessoal, dar início a mais uma aula, né? Nossa quarta aula da mentoria. E eu vou passar outro indicador, pessoal. É um indicador mais dinâmico dessa vez, tá? Vou explicar o funcionamento dele e depois eu vou passar. Outro indicador não, outro indicador e outra ferramenta. Vou passar dessa vez a VWAP e o Times and Trades, tá? A VWAP, pessoal, diferente de uma média móvel, porém ela também é uma média móvel. A diferença da VWAP para uma média móvel é que a VWAP ela é uma média ponderada pelo volume, tá? Ela não leva em consideração tempo gráfico, candles, não é quantidade de candles, fechamento, abertura, nada disso. VWAP, média ponderada média ponderada pelo volume. Beleza, pessoal? Diferente das médias móveis. Porque ela leva em consideração o volume de negociação daquele dia, tá? Ela pega regiões, o volume de negociação, quantidade de operações, quantidade de volume de compra, de venda para ela ser formada, não é? Então, ela não leva em consideração fechamento de candle igual a uma média de 20, que ela calcula o fechamento dos últimos 20 candles. Então, ela leva em consideração o volume negociado. E região de VWAP, pessoal, é a região de a região dos grandes players, né? Região dos grandes institucionais. Tanto é que ela é chamada de média dos tubarões, porque é a região onde está o ponto de compra ou de venda deles, né? O preço médio deles está lá. Então, se o mercado ele está situando acima da VWAP, isso indica que o maior volume é de compra e que naquela região de VWAP é onde está quem está comprado, o preço médio de quem está comprado e quem está vendido, não é? Então, o que acontece quando o preço volta naquela região? Tem duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é, se você está comprado nessa região, você gostaria de que o preço passasse dela para baixo? Lógico que não, né? Você estaria perdendo dinheiro. Então, o maior princípio dela é o quê? Se os grandes bancos estão comprados nessa região da VWAP, é de suma importância, não é? Que todos eles comecem a aumentar a posição e segurem o preço aqui para ele continuar subindo e eles ganhem dinheiro. Porque se ele passar abaixo, eles vão começar a perder e quem vai dominar o preço é quem estava vendido nessa região. Então, esse é o funcionamento da VWAP. É a região de preço de compra e de venda dos grandes institucionais. Né? Quem são esses grandes institucionais? Bradesco, grandes bancos, JP Morgan, Santander, não é? São os mais conhecidos aí, tá? Vou mostrar aqui, pessoal, vou colocar ela em um novo gráfico aqui. Vou abrir um novo gráfico aqui. Acho que ali mesmo dá. Só vou criar aqui uma nova, criar cópia. Nessa cópia aqui eu vou colocar apenas a VWAP aqui, para estar mostrando para vocês que vai ficar um pouco mais simples de estar entendendo. Deixa eu apagar os outros aqui. Beleza, tá aqui só o preço. Fica mais simples de eu mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, aqui, não é? Suponhamos que a gente tem aqui a VWAP passando por aqui, não é? Nessa região. Aqui foi o preço aonde vários institucionais, alguns venderam e outros compraram. Porém, se o preço está situando acima da VWAP aqui
Quando ele volta na VWAP, né, a tendência é que ele volte a subir. Por quê? Se os grandes players, o maior volume que está situado na VWAP é um volume de compra, natural que eles vão querer segurar aquele preço e vão tentar empurrar o preço para cima de novo. Porém, caso não é o preço, eles não consigam segurar o preço médio deles lá e os vendedores venham a dominar, a região de VWAP também é um excelente ponto para você entrar, né, com o rompimento dela. Tá? Ela vai funcionar como suporte e como resistência, porque ali é o preço médio dos grandes institucionais. Tá? A gente vai levar em consideração maior VWAPs do dia anterior, pessoal, como suporte região e resistência e como uma região, um ponto para o preço buscar, dependendo da abertura dele, né? Porque eu tenho, suponhamos que eu tenho aqui a VWAP de ontem, não é? E o preço hoje, ele abriu acima daquele ponto, não é? Acima da VWAP. Então, quem está vendido naquela região lá, ou quem está comprado, né? Se ele voltar lá, né? Os vendidos, como eles estão perdendo muito dinheiro aqui com essa alta, eles vão tentar empurrar o preço até a região de VWAP, ou para eles virarem a mão para compra, ou para eles zerarem suas posições, não é? Assim diminuindo o prejuízo das operações. Então, região VWAP do dia anterior é um ótimo ponto como suporte e resistência, ou caso o preço abra muito longe dela, é um ótimo ponto ali para o preço estar buscando, né? Uma ótima região de alvo das suas operações, tá? Vou colocar aqui, ó, minha VWAP, vou estar explicando e vou estar mostrando também, já no Times and Trades, como vocês vão olhar, não é? O preço médio o preço médio dos grandes institucionais, tá? A VWAP, ela é uma média dinâmica, que ela vai estar situada no gráfico, não é? Então, para colocar é simples, vocês vão, deixa eu colocar aqui de novo, aqui, ó, botão direito, inserir indicador, só vocês pesquisarem aqui, ó, VWAP, e aparecer aqui, inserir no gráfico e dar um OK. E aqui está a nossa VWAP. VWAP, região, tá? O período dela aqui, ó, vai ser diário mesmo, eu só vou mudar a aparência dela aqui, colocar amarelo e aumentar a espessura. VWAP, como disse, é região dos grandes institucionais, não é? Dos grandes bancos, região de quem está comprado e de quem está vendido. Como eu falei que a gente vai levar bastante em consideração a VWAP do dia anterior, né, pessoal? Como um bom ponto de suporte ou resistência, temos aqui, ó. Esse daqui foi o movimento de ontem, não é? Do preço. Essa daqui é a nossa VWAP de ontem, não é? O preço cruzou várias vezes ela aqui, para baixo, para cima, se segurou acima dela algumas vezes, rompeu para baixo de novo, voltou acima, teve bastante disputa, não é? Entre o preço aqui, entre compradores e vendedores. Aí o que que aconteceu? Hoje, não é? O preço abriu acima de resistência, acima de VWAP e teve uma grande impulsão de alta, não é? E aqui a gente tem a nossa VWAP do dia de hoje. Aqui a gente tem a nossa VWAP do dia de hoje, não é? Que ela também, ela reflete o preço, a posição, não é? A região dos comprados e vendidos do dia, não é? Aqui está a posição de comprados e vendidos do dia anterior. A gente vai levar em consideração apenas essas duas VWAPs, do dia anterior e a do dia atual. Do dia atual, para a gente saber aonde está o preço médio dos comprados e vendidos, onde eu sei, não é? Onde eu vou olhar e ver que ali vai ter defesa, vai ter agressão, vai ter disputa pelaquela região de preço. Ou seja, região de VWAP do dia atual não é uma região muito boa para a gente ficar tentando brigar junto com eles lá. É sempre bom você esperar eles tomarem uma posição ou acima da VWAP, não é? Fazer um movimento expressivo de alta, depois voltar para fazer uma correção, assim a gente pegar oportunidades. Por quê? No dia atual, a VWAP indica
região do preço dos comprados e vendidos e a região de briga, onde eles vão ficar fazendo troca de lote. VWAP do dia anterior, pessoal, como eu falei, a gente vai usar como um suporte e uma resistência, que é o preço médio de quem está posicionado desde o dia de ontem, não é? Então, é uma região onde eles vão querer defender um pouco a sua posição. Tanto é que hoje, ó, o gráfico abriu acima da VWAP e ele buscou a VWAP, deu um movimento expressivo de alta e buscou a nossa VWAP, segurou como suporte e buscou a VWAP do dia. Então, a gente vai utilizar a VWAP dessa forma aí, tá? E a outra ferramenta, não é, pessoal, que a gente vai utilizar e que ela também reflete o preço dos comprados e dos vendidos, porém, essa ferramenta você consegue ver a troca de posição deles. Você vai ver quem está comprado, quem está vendido, porque tem instituições que eles têm um peso maior dentro do mercado durante o dia, não é? Deixa eu só ver se está gravando aqui. Está gravando certo. Eles têm maior peso dentro do mercado durante o dia. Tem algumas grandes instituições que elas fazem operações por uma parte, não é? São como se fossem, digamos assim, do mesmo grupo. Suponhamos Clear e Bradesco. São do mesmo grupo, da mesma instituição. Então, uma trabalha mais na parte da venda e outra mais na parte da compra, não é? Assim, porém, do mesmo jeito, as duas ganham do mesmo lado, não é? Isso às vezes confunde um pouco a cabeça da gente. Porém, tem alguns bancos que são principalmente os bancos estrangeiros, são os que mais estão a favor do preço e são os que a gente vai olhar mais, não é? A gente vai ter como parâmetro a posição deles para a gente trabalhar junto com eles, não é? É lógico que a gente vai olhar a análise, tem a nossa análise gráfica, o nosso price action, que é o que vai nos dar a posição, a nossa tomada de decisão, não é? Isso daqui é apenas para nos auxiliar nas operações. Como a VWAP, eu falei, é uma região onde tem os comprados e vendidos, onde a gente vai estar olhando essas posições aí, às vezes para não tomar decisões em cima dela, outras vezes para tomar, não é? Tanto para sair de posição como para entrar, dependendo é, da distância que o preço estava dela e de quem dos bancos que estão lá, né? Então vou mostrar aqui, ó, para vocês colocarem o Times and Trades, vocês vão vir ferramentas e tá aqui, ó, Times e Trades. Tá? Esse daqui. A gente vai colocar o Win, pode ser o WinFoot, mas vou colocar aqui, ó, o WinQ22 é o contrato atual. E aqui está o meu Times and Trades. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só repartir aqui que eu vou colocar ele do lado. Vou colocar ele do lado da tela para vocês verem que a região da VWAP é a mesma região. A região da VWAP é a mesma região que os grandes institucionais estão lá, né? Livre. Primeiro, deixa eu explicar algumas coisas aqui. No Times and Trades. Aqui, pessoal, a gente tem negócios. Tem essa abazinha aqui, ó, negócios, que é os negócios que está acontecendo no momento, né? Aqui está as ordens que eles estão colocando a mercado, as ordens que está entrando a mercado no gráfico, no mercado lá na hora, tá? Aqui está negócios. E aqui estão as instituições. Aqui tem a data, que é o dia, né, das operações, corretora, aqui tem o valor, né, que é o preço aonde está sendo negociado, quantidade de contratos que cada um está colocando, aqui tem os vendedores e aqui está os agressores. O agressor aqui é quem tomou a posição do outro. No caso aqui, foi um vendedor, Bradesco vendeu, e o comprador tomou a posição. Beleza? E o comprador está aqui, ó.
A Clear. Então, a Clear foi o agressor, tomou as posições do Bradesco vendedor. Aqui tem ordem original, compradores, que são todos os compradores do dia, vendedores, aqui está o saldo, que vai mostrar o saldo diário de cada um, evolução do tempo, que é a parte que a gente vai utilizar aqui, tá? Eu não utilizo, pessoal, e não tenho muito conhecimento sobre essa parte aqui, então não vou explicar. Vou explicar apenas essas aqui, que são as que eu utilizo. Porém, aqui, né, como está selecionado aqui, ó, BGC liquidez, o amarelinho é ele, está mostrando aqui, ó, apenas a evolução dele, uma média mostrando a evolução dele durante o dia. Aqui, ó, ele começou a comprar, diminuiu um pouco a posição, comprou de novo, diminuiu a posição, então ele foi aumentando a posição e a posição dele está aqui em 24 mil contratos, não é a quantidade. Aqui, por exemplo, aqui, ó, temos de azulzinho aqui, esse player aqui, que vai ser o Itaú, que ele está vendido. O Itaú, por exemplo, ele começou de manhã comprando bastante, chegou uma região, um ponto lá, que ele começou a vender todas as suas posições, até que ele virou o maior vendido do dia, tá? Então, isso daqui é uma aba onde vai refletir aqui a evolução deles durante o dia aí, tá? A gente não precisa utilizar isso daqui não, pessoal. O que vai, o que a gente vai utilizar mesmo é essa única parte aqui, ó. Tanto é que eu vou mostrar como é que a gente tira as outras lá. E aqui, ordem original também é a parte da onde está compradores e vendedores e quem está agredindo no momento, né? Tá muito rápido assim, né, pessoal? Porque tá qualquer contrato que entra tá mostrando, ó, um contrato. Deixa eu parar aqui, ó. Aqui, ó, um contrato, 20 contratos, 6 contratos. A gente utiliza filtros, a gente diminui o número de contratos porque um contrato é pessoa física. Não é qualquer um pode comprar, vender um contrato, robô faz essas operações de um contrato, compra e vende no mesmo ponto, às vezes. Então, a gente usa alguns filtros aqui para estar diminuindo isso daí e ver mesmo quem está comprando forte, qual banco que está comprando forte, né? Então, a gente clica com o botão direito nele lá, vem aqui, ó, em propriedades, e a gente já vai fazer algumas mudanças aqui, tá? Aqui, ó, agentes monitorados. Vocês podem colocar aqui, ó, algum banco que vocês queiram que apareça de cor diferente quando ele tomar posição. Exemplo, vou colocar aqui, ó, Bradesco, monitorar agente, cor. Vou colocar aqui amarelo, né? Aqui tem regra. Você pode colocar aqui, ó, só quando ele colocar regra. Maior que, ó, igual a, menor que, menor igual a. Isso daqui, pessoal, é a quantidade de contratos que você quer que apareça ele monitorado quando ele colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó, maior e igual a. Vamos colocar aqui 100 lotes. Então, toda vez que ele colocar 100 lotes, vai aparecer ele com outra corzinha lá, fúcsia. Colorir linha, colorir somente a gente deixa colorir linha inteira. Vamos colocar outro play aqui de JP Morgan, como agente monitorado. Vou colocar aqui, ó, corzinha fúcsia. Então, Nova Invest. Aí vocês escolhem os agentes que vocês queiram monitorar, tá, pessoal? Mas só para constar, alguns agentes que têm maior peso dentro do mercado aí Bradesco, tá? XP, Clear, como o pessoal sempre fala, é mais sardinhada, tá? É o pessoal que está sempre mais contra o preço. Então a gente olha e, às vezes, na maioria das vezes, ele está sempre contra o preço, não é? Então, se ele está comprado, na maioria das vezes o preço está caindo vendido, tá? Credite, também é uma instituição que um colega meu me passou, uma instituição financeira de fora, e que normalmente ela toma boas posições dentro do mercado, né? Vou colocar como vermelho aqui só para destacar. Ela toma boas posições dentro do mercado. Ela demora, às vezes, tomar posição, mas ela sempre pega a posição a favor do preço,
não é? Então, só alguns agentes desses aí, não é? Lá para frente, quando a gente começar a operar junto, eu passo todas as instituições que eu utilizo, que eu olho elas aí, né? Mas eu vou, porque eu não lembro de cabeça. Nesse outro Times and Trades que eu tenho aqui, já está com elas, daqui a pouco eu mostro, tá? Mas aqui então, agentes monitorados, aqui é a forma que vocês vão colocar eles monitorados, né? Clica nele, agente monitorado aqui, propriedades, e coloca uma cor aí, simples, tá? Quantidade, pessoal, essa quantidade aqui é a quantidade que vai aparecer aqui nessa ordem original, tá? Igual aqui, ó, vou colocar aqui, maior que, colocar apenas maiores que 200 lotes, só vai aparecer ali maior que 200 lotes. Olha aqui na quantidade, visibilidade, fonte, acho que é aqui mesmo. Deixa eu adicionar aqui 200, maior que, filtro, o filtro aqui, esse daqui são os que vai aparecer colorido, que filtro é maior igual a 500 lotes, então 100 lotes, só vai aparecer para mim ali, deixa eu dar um ok aqui, só vai aparecer aqui quantidades acima de 100 lotes, tá vendo? Não aparece mais e aqui tem os meus agentes monitorados, e eles colocando lotes acima de 200, que foi o que eu coloquei, Bradesco acima de 200. Aqui, ó, Bradesco, deixa eu ver se tem outro agente que eu monitorei aqui. Apareceu ou não? Não tem, só o Bradesco mesmo, como agente monitorado, tá? Então, para diminuir aqui a quantidade, vocês colocarem filtro, propriedades, quantidade, filtrar negócios por lote, maior e igual a. Aí vocês colocam a quantidade que vocês querem que apareça lá, exemplo, 500. Vai aparecer apenas operações, né? Apenas entradas acima de 500 lotes. Aí aqui apareceu 1.196, comprador, quem comprou foi a XP, não é? E assim sucessivamente. Aqui, ó. Vendedor, Goldman, vendeu 3.123, né? Aqui vai aparecer apenas acima de 500 lotes. Tá azul porque eu coloquei, deixa eu tirar isso daqui, coloquei aqui para ele monitorar. Quantidade, só remover isso daqui, pronto, tá? Como a gente não vai usar muito essa parte aqui, o que a gente vai utilizar é essa evolução do tempo aqui, tá, pessoal? A gente vai olhar aqui. Deixa eu só tirar algumas coisas aqui, tá? Aqui, ó, abas de ativos, deixa. Pressão de compra e de venda, agressor. Essa pressãozinha aqui, ó, que ela vai me mostrar a porcentagem maior do dia, de quem se é comprador ou vendedor. No caso aqui está 51% vendedor, 49% comprador. Isso indica que o volume maior do dia é vendedor, até, até o presente momento. Eu vou tirar essa pressão, deixar abas, descrição não, propriedades, visibilidades. Ajustar automático. Vou tirar data, compra, valor não, compra, quantidade, já agressor. Estou procurando aqui, pessoal, onde eu vou tirar esse negócio aqui. Tem um tempo que eu não mexo, né? Mas podem tirar, desmarcar tudo isso daqui. Agressor, vendedor, quantidade. A gente vai deixar quantidade, valor, médio, que é o preço médio, volume de quantidade, volume financeiro e porcentagem. Corretora, legenda tira. Aqui a porcentagem. Porcentagem também a gente vai tirar. A única coisa que eu quero, a única coisa que a gente vai utilizar vai ser a média, que é o preço médio de quem está comprado e quem está vendido. A gente vai utilizar aqui preço médio, que é a média de quem está comprado e quem está vendido, é a região, o ponto onde eles estão posicionados.
volume e quantidade, que é o volume, a quantidade de contratos que eles estão comprados lá, não é? A quantidade de lotes que eles estão comprados ou vendidos naquela região. Aqui a gente tem volume financeiro, não é? Que é quantidade de dinheiro que eles estão posicionados naquela região. Aqui tem a porcentagem e aqui tem a corretora. Eu vou tirar a porcentagem e o volume financeiro também. Botão direito, propriedades, visibilidades, porcentagem, volume financeiro. Então, vou deixar apenas volume de quantidade de contratos que eles estão e o preço médio. E a instituição corretora. Agora eu tenho que tirar essa parte aqui que eu não lembro direito como tira. Aqui, ó, gráficos. Somente tabela. Pronto. Achei. Gráficos. Gráfico, mostrar somente tabela. E aqui está a forma que a gente vai utilizar o nosso Times in Trades. Tem pouca coisa, eu vou deixar o volume de quantidade também. Propriedades, eu vou colocar o volume visibilidade, que é o volume financeiro também eu vou deixar. Pronto. Vou tirar esse mostrar aqui, ó, direção do saldo, que são essas setinhas aqui que ficam subindo e descendo. Visibilidade, mostrar a direção do saldo. Vou tirar. Aplicar a todos, sim. Pronto, sumiu elas lá. Mostrar a aba de ativo, mostrar milissegundos, mostrar abas, descrição. Tá? Do resto pode deixar tudo aí. Ok. Vou colocar ele do lado aqui. Mas então vou explicar aqui. Como agente monitorado, pessoal, que eu tinha mostrado lá, os agentes monitorados que vocês colocarem lá vão estar aparecendo aqui, tá? Aqui é a instituição. Aqui está a corretora, a instituição que está atuando no momento, no dia lá, tá? Então, aqui tem a corretora, tem o BGC Liquidez, Morgan, Ideal, Bradesco, né? Corretora e grandes instituições, pessoal, grandes bancos, tá? Aqui é o volume financeiro que ele está no dia, né? A quantidade de dinheiro que ele depositou no mercado, né? Aqui tem a volume e quantidade de lotes que eles estão, né? A quantidade de contratos que eles estão no dia, e aqui tem o preço médio. Esse daqui é o médio aonde eles estão posicionados, pessoal. E uma coisa muito importante que a gente vai utilizar aqui é simplesmente isso daqui. Se o preço está trabalhando, deixa eu puxar aqui, né? Suponhamos aqui, se o preço, aqui eu tenho a minha VWAP, vou de outra cor. Vou mudar aqui, melhor. Aqui, ó. Se aqui eu tenho a minha VWAP, tá? Trabalhando aqui. Essa região de VWAP aqui, essa região de VWAP aqui, é o preço médio, esse preço médio aqui, ó, onde todos estão comprados e estão vendidos, tá? É a região que eles estão comprados e estão vendidos. Eu vou analisar desse lado aqui, em volume e quantidade, tá? Se o preço está trabalhando acima da nossa VWAP aqui, então quem está ganhando dinheiro é quem está comprado, não é? Quem está comprado aparece aqui, ó. Aparece aqui, tá? Quando é menos aqui, ó. Quando tem menos e a quantidade é quem está vendido. Quando está apenas a quantidade é quem está comprado. Então, se o preço está trabalhando acima da VWAP e ele faz um retorno até a VWAP, eu tenho que analisar as seguintes formas. Quem está comprado nessas posições são instituições capazes de segurar o preço? Eles estão aumentando ou diminuindo a posição aqui em quantidade de lotes, não é? Eles estão diminuindo a posição ou estão aumentando? Por quê? Se o preço chegou na região deles, eles têm que começar
a comprar um pouco mais para o preço subir, não é? Eu vou analisar isso daí. Né? Se eles estiverem largando posição, isso indica que a região de VWAP pode estar enfraquecendo e os vendedores vão tomar posição. Ainda mais se as corretoras, não é, ou os bancos que estiverem tomado posição na compra aqui, começarem a largar todas as suas posições e virarem vendidos, caindo aqui para baixo. Assim, eu identifico que a região de VWAP vai ser perdida, tá? Então, tanto da mesma coisa para a mesma coisa para a compra, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui minha região de VWAP, acima do preço. O preço está trabalhando abaixo dela, não é? Eu tenho que olhar o quê? Os compradores, os vendedores estão aumentando posição ou diminuindo. Se os vendedores começarem a diminuir posição e o preço começar a retornar a VWAP, eu tenho a VWAP como um alvo e um retorno para o preço médio de quem está vendido. Quando chegar na VWAP, quem está vendido aqui aumentar a posição, eu sei que ali é um ponto onde eles vão empurrar o preço novamente para baixo, tá? Agora, se quem está vendido começar a diminuir posição ou virar comprado, a probabilidade e a chance do preço romper a VWAP para cima é muito alta, tá, pessoal? Então, isso daí é o que a gente vai estar analisando aqui no Times and Trades. A quantidade de lotes, se eles estão aumentando ou diminuindo posição e quem está naquelas posições, tá? As instituições que estão naquelas posições. Como eu disse, algumas instituições aqui, elas têm um peso maior dentro do mercado, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no dia de hoje. Como eu falei aqui, ó, acredite, é uma instituição americana que um colega meu me passou e ela tem um peso, né? Ela demora às vezes tomar posição dentro do mercado, mas quando toma é sempre a favor do preço, tá? Está, acredite, vendida no preço de 110.777, né? 110.777. Tá mais ou menos por aqui, nesta região. Região de quê? VWAP, preço médio de quem das grandes instituições. Então, acredite, está ganhando dinheiro porque ela está vendida nesse ponto e o preço se está no momento em 110.025, né? Aqui, para vocês verem, Bradesco está comprado aonde? 110.909, 110.909. Está mais ou menos aqui, quase na VWAP exatamente. Então, preço médio de grandes instituições, VWAP. Como o preço está abaixo dela, ele está perdendo dinheiro. Se estivesse acima, ele estava ganhando dinheiro porque ele está comprado na VWAP, não é? E para vocês verem, a maioria aqui, não é, alguns têm uma posição diferente, mas região de VWAP. Vamos pegar 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo da VWAP. 111 mil. A VWAP está em 110.900, 111.085. Tem comprado 110.840, tem comprados. Aqui, ó, 110.835. É o menor comprado do dia com 10 lotes, tá? Aqui, ó, 110.260. Esse daqui tá vendido bem um pouco mais embaixo, mas aqui tá, ó. JP Morgan, 110.690, 110.908, bem em região de VWAP, tá, pessoal? Então, a VWAP no nosso gráfico, ela é simplesmente para isso, mostrar a região, o ponto, não é a região das grandes instituições, de quem está comprado e de quem está vendido. Então, ela é a região de tomada de decisão, região de briga, de comprados e de vendidos. Se o preço estiver muito longe dela, bom ponto como alvo, tá? Abaixo ou acima do preço. E caso o preço segure nela, boas oportunidades também partindo dela. Que significa que quem está comprado ou vendido a partir dela vai segurar o preço. E para nos auxiliar melhor ainda, o Times and Trades.
que a gente vai olhar o preço médio, não é? Que é realmente a região de VWAP, não é? A gente vai olhar o preço médio de quem está comprado e vendido e a gente vai analisar se eles estão aumentando ou diminuindo posição naquelas regiões. E as instituições que estão naquele ponto lá, né, pessoal? Que é de suma importância isso daí, as instituições que estão naquele ponto lá, tá? Como eu falei aqui, ó, aquela hora, Clear é um agente que normalmente o pessoal fala que é mais sardinhada, né? Que é normal, a maioria das vezes está contra o preço, tá? Na maioria das vezes. Tanto é que ela está comprada lá em cima no 110.932 e o preço está em 110.040, né? Está bem abaixo do preço de compra delas e ela está perdendo dinheiro. E acredite, como eu falei, normalmente uma empresa que está sempre a favor do preço, não é? Ela está vendida ganhando dinheiro, tá? E como eu falei, não, essa daqui eu expliquei, não é? Região de VWAP do dia anterior é um ótimo ponto para alvo ou para tomada de decisão. Ponto é, a VWAP de ontem foi onde o preço deu uma segurada aqui e tomou novas posições de alta. Acredito que eu tenha passado tudo da forma que eu gostaria de passar nesta aula, não é? As próximas aulas vai vir mais algumas coisas, tem alguns indicadores para passar ainda antes de mostrar um pouco de análise gráfica um pouco mais avançada. Algumas coisas que vocês vão ter que prestar um pouco mais atenção. Por enquanto, ainda estamos partindo do básico, tá? Então, muito obrigado aí, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? Agentes monitorados aqui, vocês entenderam como coloca também. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida aí durante a mentoria, meu contato, vocês vão ter total contato comigo. Qualquer dúvida é só estar perguntando que a gente tira também, né? Muito obrigado e até a próxima.